ele morreu. Foi um ato de contentamento, de fé, foi um ato de confiança, um ato de amor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias ali no Salmo de número 35, e nós vamos ver esta profecia do Senhor. Salmo de número 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E aí nós vemos a profecia se cumprindo aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus dizendo, ali escrito o relato. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Mais uma vez, Jesus usa o recurso de falar em alta voz. Ele queria que todos aqueles que estavam ali contemplando aquele momento, vendo aquele momento de sofrimento e dor que os irmãos já relataram, ele quis que todos ouvissem. Está completo o que Deus mandou eu fazer. Foi um ato com intenção, irmão, de salvar todo o seu povo, aquele povo escolhido, aquele povo separado. Ao ouvir essa grande voz de Jesus, seus inimigos que estavam ali julgando ele, que estavam destituindo ele, puderam ver que ele ainda era amado do Pai, que ele estava com o Senhor. Nós já pronunciamos e já ouvimos os irmãos pronunciar aqui as 7 palavras da cruz, essa aqui é a última. Nós vimos como os seus lábios se moveram para falar em cada momento. Falar do momento do perdão, falar do momento da salvação, falar do momento da retidão. Há aquela pergunta que o irmão Wilson falou: Deus meu, por que me desamparastes? Que está ali no Salmo 22, refletindo tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. Ele fala: está consumado. Mas é muito importante, ele fala para Deus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na mão daquele a quem Deus confiou a tudo, ao Filho que foi colocado diante de nós para salvar o mundo, que esteve aqui fazendo milagres, como os irmãos falaram, que veio voluntariamente para salvar a vida de cada um. Agora, voluntariamente, ele entrega a sua vida nas mãos do Pai. É muito interessante, irmãos, nós entendermos tudo o que aconteceu com Jesus. Ele foi colocado na mão dos homens. Ele sofreu as dores nas mãos dos homens. Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer naquele madeiro, naquela cruz. Mas está vindo o momento, irmãos, que nós temos que refletir e pensar em todo o tempo. Nunca mais ele estará nas mãos dos homens. Nunca mais ele estará à mercê do ímpio. Nunca mais ele vai sofrer vergonha. Porque nas mãos do Pai ele entregou. E agora o Pai vai colocar nas mãos dele tudo aquilo que é de seu interesse. Após todos esses relatos que foram contados aqui, e nós vamos com certeza falar sobre isso no domingo, nós vemos que depois disso tudo que aconteceu com Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Depois de 40 dias, ele foi exaltado acima de todo o principado e poder. Deus o colocou à sua própria direita. Como diz em Apocalipse 3:21, agora ele está sentado no trono, junto do Pai, esperando que seus inimigos sejam colocados aos seus pés. Por um dia, ainda que demore, as posições serão invertidas, irmãos. Aquele que o Pai enviou e que o mundo rejeitou, ele trará outra vez, mas agora em poder e glória, para governar,
para reinar sobre toda a terra, e vai julgar o homem com vara de ferro. A situação será inversa. Quando ele esteve aqui anteriormente, os homens se atreveram a acusá-lo. Fizeram isso publicamente. Agora Jesus se sentará e julgará. Os homens gritaram: crucifica-o! E ele dirá: apartai-vos de mim. Em tudo isso, Jesus deixa um exemplo muito claro para cada um de nós. Que ele entregou o seu Espírito na mão do Pai, na sua morte. Mas não porque ele ia morrer e ia findar tudo ali. Porque ele sabia que a vida inteira dele sempre esteve nas mãos do Pai. E eu pergunto para nós, no dia de hoje, como é que está a sua vida com Cristo? Você já entregou o seu espírito ao Senhor? Você já entregou sua vida ao Senhor? Você pode dizer como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia? Você pode dizer que você se rendeu plenamente a Cristo? Às coisas de Deus? É muito importante, irmãos, salientarmos e pensarmos sempre no que estamos vivendo e como estamos vivendo. O que estamos fazendo neste mundo e nos nossos dias. Estamos vivendo como religiosos ou como crentes de verdades? Porque a palavra de Deus diz assim, e eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, porque é uma palavra dita ali em Romanos 12, versículo 1, que a gente lê muito na igreja, a gente fala muito nos encontros. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma pergunta. Você está vivendo para a glória daquele que te amou e que deu a vida por você? Está caminhando em independência diária, sabendo que sem Ele nada você pode fazer? Aprendendo que é Ele que vai te fortalecer em toda a caminhada? Enquanto estivermos nesse corpo aqui, irmãos, não temos descanso, senão no seio do Pai. Quando sairmos daqui deste corpo, as nossas expectativas, os nossos desejos é de estar com Ele. E tem que ser assim na vida do cristão. Tem uma música que sempre canta aqui na igreja: nada além do sangue de Jesus. E eu digo que nada além de Deus pode satisfazer o nosso espírito neste mundo. Nada senão o poder dele, de nos satisfazer, embora estejamos aqui pecadores. E eu quero concluir com os irmãos e fazer um apelo a cada um de vocês. Você está cheio do mundo, às vezes você está cheio de problemas. E eu te digo, você não é capaz de cuidar de você mesmo, nem da sua vida. E eu te digo mais ainda, muito menos quando estiver à beira da morte. Jesus estava morrendo ali, estava entregando o seu espírito a Deus. Ele confiava no Senhor. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Haverá um momento na vida de cada um de vocês, que se Jesus não voltar amanhã ou depois de amanhã, nós passaremos pelo vale, pela sombra da morte, como foi cantado. E eu te pergunto, como está a sua vida? Você já entregou Ele ao Senhor, a sua vida? Você já entregou e está testemunhando as coisas que Deus tem feito em sua vida? A vida tem muitas provações, tem muitas tentações, a sua alma é ameaçada de todos os lados, em todas as direções há perigos, há armadilhas. Mas existe um farol
existe uma luz no meio das trevas, existe um porto seguro, existe um abrigo nas tempestades. E este abrigo é Cristo. E eu quero fazer um convite para vocês. Venha para Cristo. Depois de tudo que você ouviu nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta também a vocês. O que você fará de Jesus sobre a sua vida? E eu te digo, ou você o aceita, ou você o rejeita. E quero te dizer mais esta manhã, irmãos, arrependa-se dos seus pecados. E a palavra de Deus diz, e serás salvo. Para concluirmos, peço aos irmãos que abram lá em Isaías, capítulo 54. Reflita sobre isso, pregue sobre isso, fale para as pessoas sobre isso. Isaías 54, versículos 6 e 7, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Este Jesus, que foi pendurado no madeiro, que entregou o seu espírito ao Senhor, ele estava fazendo um ato de perdão, um ato de amor, um ato de salvação. E agora, irmãos, ele está retornando. Em breve estará conosco novamente. Se nós não estivermos mais aqui, o contemplaremos lá na glória. Mas eu quero salientar a cada um de vocês, aqui nesta manhã, todos nós estaremos diante de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.